Olá, a volta das chuvas e a recuperação das pastagens podem trazer poder para o pecuarista resistir à pressão da indústria e também esperar por preços melhores? Agora no mercado pecuário, DBO. As escalas de abate na média Brasil avançaram em relação à semana passada. Hoje são de 10 dias. E isso abriu espaço para a pressão baixista em algumas regiões pecuárias. Em São Paulo, os preços se mantêm estáveis, R$ 245 para a arroba do boi comum e R$ 250 para o boi China. As expectativas ficam em relação ao possível aumento da demanda no mercado interno a partir de fevereiro, quando o consumo tende a ser mais firme. Devemos também sentir um recuo nas vendas externas em fevereiro, já que o principal cliente, a China, vai comemorar o seu Ano Novo Chinês, o Ano do Dragão, em 10 de fevereiro. Por isso aí é um período de muitas festividades e de poucos negócios por lá. Será que a volta das chuvas aí, esse alívio no clima, com a recuperação das pastagens, vão poder ajudar a sustentar os preços daqui em diante? Depois desse janeiro aí difícil, né, de muitas contas a pagar? Sobre esse assunto eu converso com o Fernando Henrique Iglesias, economista e analista Safras e Mercado. Fernando, muito obrigado pela presença, já rodando aí o Brasil, atendendo os pecuaristas quanto às programações ao longo do ano. Falando sobre o momento atual, o pecuarista vai ter poder para cadenciar sua boiada e resistir a essa pressão que a indústria está fazendo nesse momento? Qual que é o cenário atual? É um prazer estar aqui no Mercado DBO e, de fato, estamos no momento em que o pecuarista, em várias regiões do país, ele encontra melhores condições ali para cadenciar o ritmo dos negócios. Não tem aquela urgência, aquela necessidade de negociar as boiadas agora. Lógico, vai depender muito da situação do caixa da fazenda, dos compromissos que precisam ser honrados, varia de caso a caso, mas olhando assim num contexto mais amplo, num contexto geral, existe sim essa capacidade de cadenciar esse ritmo das negociações e suportar um pouquinho esse movimento de pressão. Lembrando também o seguinte, esse movimento de pressão ele está atrelado a um lento escoamento da carne. Os preços da carne bovina não param de cair no mercado atacadista. É uma questão que envolve a sazonalidade do mercado. Estamos no momento que a população brasileira lá está descapitalizada e está priorizando o consumo de proteínas mais acessíveis. Tanto que a maior parcela da queda dos preços dentro do atacado da carne bovina acontece nos cortes do traseiro, que são cortes de maior valor agregado. Então, é nessa lógica que o mercado está trabalhando. Agora nós vamos sair de um período, vamos para uma virada de mês agora de janeiro para fevereiro, em que possivelmente haverá uma melhora da demanda e isso pode, sim, refletir em estancar esse movimento de pressão que as indústrias estão trabalhando agora no mercado nessa segunda quinzena de janeiro. Em fevereiro, no dia 10, a gente tem também o Ano Novo Chinês. Quais os impactos para essas vendas por causa desse feriado lá? Bom, durante o período de feriado, as negociações vão ficar um pouquinho mais lentas, é natural que isso aconteça, mas nós vamos sentir esse período de feriado mais adiante, né? Nós temos sempre que lembrar o seguinte, os relatórios que o governo emite semanalmente com a balança comercial, eles são um retrato antigo, estão mostrando operação financeira completa. Então, são vendas que aconteceram 30, 40 dias atrás. Então, essa lentidão durante o período de feriado, nós vamos sentir um pouco mais adiante naqueles relatórios do CSEX, do Comex Stat, então vai demorar um pouquinho para nós ver isso, para nós observarmos isso, mas de qualquer forma, eu não vejo um impacto tão significativo, tão representativo assim. O Brasil segue vendendo aí bons volumes de carne bovina no mercado internacional e tende a continuar assim, tanto que o problema dos últimos meses não é volume exportado, é preço. Os preços pagos pela carne bovina no mercado internacional estão de fato deprimidos, e isso vai impactando na nossa receita de exportação. De novo, volume não é o problema, o Brasil deve bater mais um recorde de exportação agora em 2024, resta saber se os preços pagos pela carne bovina no mercado internacional de fato vão melhorar. Como fazer o planejamento para 2024? Qual o principal atendimento seu nessa época do ano? Bom, nós estamos em janeiro, então o que os nossos clientes estão procurando aqui
é entender qual vai ser o comportamento dos preços no decorrer do ano, quais vão ser os pontos sensíveis, quais vão ser os melhores momentos para você travar preço, quais são os momentos em que a arroba pode subir, quais são as perspectivas em relação à demanda, à produção. Então, tudo isso são variáveis importantes que vão dar o tom de como o ano deve trabalhar. E eu já adianto aqui para quem está nos acompanhando que o segundo trimestre, aquele período de auge da safra do boi gordo, é um período delicado em que a arroba do boi gordo pode sim bater as mínimas de preço ao longo do ano em função da perda de capacidade de retenção. O pecuarista hoje encontra boas condições em seu pasto, nas suas pastagens, mas isso vai mudando conforme o tempo vai passando, conforme as chuvas vão rareando, o pasto vai perdendo qualidade, vai perdendo condição, e isso vai acabar reduzindo a capacidade ali de retenção e vai obrigar esse pecuarista a negociar. Então, esse momento que nós temos hoje, em que ele tem essa capacidade de cadenciar o ritmo dos negócios, isso acaba ficando um pouquinho de lado lá no segundo trimestre, a gente chega ao auge da safra do boi gordo, e os preços tendem naturalmente a cair, da sazonalidade do mercado. Então, nesse momento em que os indicativos apontam para a queda das cotações, seria bem interessante usar medidas protetivas contra a queda. Aí nós temos uma série de opções interessantes dentro do mercado. NDFs, tem o próprio mercado futuro ali que oferece, que você pode fazer uma proteção contra baixa dentro da B3. O próprio mercado de opções também tem alternativas interessantes no mercado de opções OTC. Então, acompanhar isso, que vai ter aí alternativas interessantes para se proteger. E lógico, com as variáveis que nós temos hoje, o cenário é de queda para segundo trimestre. Só que o mercado é dinâmico, movimentos podem acontecer e isso pode acabar mudando um pouquinho. Mas com as variáveis que nós temos hoje, a perspectiva realmente é de um segundo trimestre mais pressionado em termos das cotações. A gente tem até um dado interessante sobre o que aconteceu aí nessa mudança do ciclo, é sobre a média de abate no Brasil, como é que ela mudou, né? Antes da pandemia, a média de abate dos animais eram de 48 meses, mas devido aí à alta do preço, né, a valorização da carne nos últimos anos e dos investimentos feitos, essa média de abate caiu para 36 meses, ou seja, esses ciclos ficando mais curtos e essas viradas também vão se tornar cada vez mais voláteis, assim, mais intensas daqui para frente? O que acontece agora? O mercado pediu para o Brasil entregar animais mais jovens. Aquele famoso boi padrão China, que tinha até 30 meses de idade. O pecuarista brasileiro foi bem remunerado para isso em 2022, 2021, 2020 também, teve uma boa rentabilidade e se dedicou a fazer investimentos dentro do negócio, melhorou a genética, reformou as pastagens, melhorou as técnicas de manejo, refinou essas técnicas de manejo. Então, basicamente, o Brasil melhorou nos indicadores de produtividade média. E isso gera efeito dentro do nosso mercado, gera consequências dentro do nosso mercado. E, mais uma vez, é muito importante mencionar isso. Quanto mais investimento, quanto mais dinheiro você coloca dentro do negócio, maior é a necessidade de proteger todo esse investimento que foi feito. O pecuarista brasileiro hoje, dá para a gente fazer uma analogia, que hoje ele está dirigindo uma Ferrari. Ele tem ali, da porteira para dentro, é uma potência. Agora ele precisa melhorar também na gestão, nas questões que envolvem a porteira para fora. Olhar ali para o melhor momento de comercialização, o momento em que deve usar as travas, as ferramentas de proteção, para garantir uma excelente rentabilidade média do negócio e conseguir um bom retorno, conseguir ser lucrativo. Isso é o mais importante. Preço baixo não significa necessariamente prejuízo, desde que você use uma estratégia muito bem feita, desde que você use uma estratégia que seja capaz de passar por esses desafios que o mercado apresenta. Fernando, a gente recebeu aqui algumas perguntas e eu queria a sua resposta, a sua sugestão. O Cássio quer saber, com a instabilidade do preço do boi gordo, qual seria a estratégia para esse momento?
se tiver pasto, se tiver condições de reter os animais, dá para segurar, assim, cadenciar o ritmo dos negócios, aguardar mais um pouquinho. A questão realmente da sazonalidade, do escoamento da carne, pegou bastante no mercado nesse início de ano, mas ainda há expectativa, há possibilidades em relação à recuperação dos preços durante esse primeiro trimestre. Olhando agora mais adiante para o segundo trimestre, aí sim tem que buscar ferramentas adequadas para se proteger em relação à queda dos preços. Vai ser um ano sim, que, de fato, ainda haverá um grande volume de animais abatidos e ainda haverá uma grande disponibilidade interna, a segunda maior disponibilidade interna dessa década. Então, basicamente, ainda é um ano em que haverá muito produto aqui no mercado e um ano assim vai exigir estratégia por parte do pecuarista. Nelore Mucuri, bezerro terá novos horizontes em 2024? Sim, nós já estamos percebendo aí nos últimos meses recuperação tímida ainda, mas temos a recuperação dos preços do bezerro. Nós chegamos a ter bezerro sendo negociado em São Paulo abaixo de R$ 2.000 por cabeça. Agora está trabalhando aí entre 2.100 e 2.200 por cabeça. Já houve uma recuperação de preços e a tendência, de fato, é que os indicadores de preço do bezerro sigam melhorando no decorrer desse ano. Tem uma curva de preços mais interessante para o pecuarista que trabalha com cria. Tá? Então vamos ter aí sim mudanças, um novo horizonte de preços para o mercado de reposição, justamente em função de todo esse descarte de fêmeas que nós vimos aí em 2023. Foi agressivo demais, foi um volume expressivo, né, um crescimento expressivo. Então, em função disso, provavelmente vamos ver sim melhora nos indicadores de reposição, em especial entre o terceiro e o quarto trimestre. Para quem compra, então, esse é um momento interessante. Sim, ainda temos preços interessantes de bezerro, em especial na região norte do Brasil, tá? Só para dar uma noção para quem está nos acompanhando, quando nós olhamos para a região norte do Brasil, ainda se encontra bezerro no Acre, por exemplo, a R$ 1.400, R$ 1.500 por cabeça. Em Rondônia, entre 1.700 a 1.800. Então, tem boas alternativas ali para aquisição de reposição dentro do Brasil, tá? Ainda vai conseguir fazer boas compras do bezerro, do boi magro, ainda vai encontrar boas condições nesse comecinho de ano, nesse início de ano. É um momento muito bom para fazer investimentos em reposição. O melhor momento, na verdade, já até passou, né? Foi no ano passado, quando bateu essas mínimas de preço. Nós temos sempre que lembrar o seguinte: momentos em que os preços estão caindo demais, se você tem dinheiro em caixa, são ótimos para você fazer investimentos, para você comprar uma reposição mais barata, mais acessível. Lembrando que a reposição representa o principal custo dentro da atividade pecuária, dentro do negócio. 70% dos custos da produção. Mais de 70% dos custos estão atrelados à reposição. Aí entra também nutrição animal, entra outras variáveis ali, né? Mas a reposição é o principal dos custos. O João Herman, é melhor vender os boizinhos de 320 quilos agora ou esperar? Tenho bastante pasto nesse momento. Se os pastos estão oferecendo condições, há capacidade de retenção, segura um pouquinho esses animais. Dá para cadenciar o ritmo dos negócios, ir com calma, não precisa ter pressa. E, lógico, né, como eu já mencionei aqui, varia muito de caso a caso, vai depender das necessidades de caixa, vai depender das necessidades de honrar um ou outro compromisso, mas de qualquer forma dá para segurar, assim, dá para cadenciar o ritmo de negócios, dá para ir com calma, até para não acelerar muito esse movimento de pressão de baixa. Se basicamente houver uma aceleração aí da oferta, o mercado realmente desanda, derrete. Exatamente, todo o mercado sente, né? Se todo mundo entregar. Fernando, então, para início de 2024, um janeiro ainda lento, né? Com essa queda de braço aí com a indústria, qual que é o recado que você deixa para o pecuarista, principalmente em relação ao planejamento do ano? Bom, 2024 é um ano que vai exigir estratégia, vai exigir aí um bom planejamento. Já olhar para a reposição agora no comecinho do ano, começar a fazer esse planejamento, acompanhar também as questões que envolvem aí as flutuações dos preços internacionais da carne bovina, isso é muito importante.
é uma variável relevante quando nós olhamos para os nossos preços. Monitorar a recuperação econômica da China, da suinocultura chinesa, são variáveis que farão diferença aqui no mercado brasileiro nos próximos meses. Tá? Então tem que ter esse entendimento que, de fato, temos que monitorar alguns pontos chaves em relação à demanda. Ainda é um ano de grande oferta, mas as variáveis que envolvem demanda vão fazer a diferença aí no nosso mercado. E você vê elas mais positivas em relação à demanda, essa questão da China, como é que você avalia esses dois pontos? Bom, o Brasil vai ser a melhor alternativa de fornecimento global de carne bovina, isso está muito claro. Os Estados Unidos seguem com problemas em seu rebanho, a Argentina tem problemas no rebanho, o Uruguai, a União Europeia. Nosso grande concorrente no mercado internacional hoje responde pelo nome de Austrália. Só que nós temos uma pequena diferença aí, né? O Brasil tem 234 milhões de cabeças de gado, enquanto a Austrália tem 27. Então, em termos de escala de produção, o Brasil é muito mais capaz. E quando a China fala para o mercado, anuncia, vou inspecionar mais frigoríficos brasileiros, a maioria deles que processam carne bovina, ela está dando o seguinte recado: vou concentrar minhas compras de carne do Brasil. Então, o Brasil hoje vai se destacando. O problema, de fato, não é volume, e sim os preços que estão sendo pagos pela carne bovina no mercado internacional. Fernando, te agradeço imensamente, um ótimo 2024 e que seja um ano de notícias e preços melhores. Um ótimo ano para todos que nos acompanham aqui no Mercado DBO. Até uma próxima oportunidade. Um grande abraço a vocês. Obrigada, volte sempre. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, não deixe de curtir, compartilhar e seguir a DBO. Lá no Instagram, nosso endereço é @portal_DBO e você pode por lá mandar a sua pergunta. As notícias mais relevantes da pecuária você encontra no portal DBO. Muito obrigado pela companhia e a gente se encontra. Tchau.